E aí, rapaziada, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. O William aí de novo. Tirar umas dúvidas sobre a diferença do amplificador valvulado para o transistorizado. Por que que o valvulado se confunde entre potência e o que a gente consegue compreender? Veja bem, o valvulado tem a diferença de criar os harmônicos pares, que é o que a gente consegue compreender na audição. Então, muitas das vezes a gente está falando de 100 watts e potência é potência. 100 watts seja para um valvulado, seja para um transistorizado, potência é potência. Mas muda nesses harmônicos pares. A válvula tem a capacidade de criar maiores harmônicos pares, que é o que o nosso ouvido normalmente consegue definir. Então, às vezes estamos tocando em 50 watts no valvulado, estamos tocando num transistorizado, quando entra a banda ou a mix inteira, parece que baixou o som do transistorizado, mas no valvulado menos. Isso acontece menos, porque ele está trabalhando nessa harmonia na qual a gente consegue definir melhor na audição. Então, a principal diferença não é a potência. Quando se fala 25 watts do valvulado equivale a X de um transistorizado. Não é exatamente a potência, porque a potência é a mesma. A unidade de medida continua sendo a mesma, mas é o que a gente consegue compreender. Então, a principal é essa da variação entre os harmônicos pares, a construção do que se consegue compreender na audição. A segunda, que eu acho a principal, é talvez a principal, é o falante que é usado no valvulado. Normalmente se tem uma qualidade melhor nesse falante e a gente consegue aí sim demonstrar na prática quando que watts e potência de audição no decibel vai ser diferente, porque um falante bom ele tem o SPL alto e o SPL é a pressão de áudio que a gente consegue entender. Então, Sound Pressure Level, né? Do inglês, em português tem uma colinha aqui, que é a pressão sonora. Então, qual é a pressão sonora que a gente consegue ouvir? O falante, quando ele tem um SPL alto, ele consegue dobrar ou triplicar a potência de um falante com menos SPL. A gente vai conseguir citar isso por um exemplo, se um falante tem 97 SPL e ele tem 100 watts de potência, se eu pegar um falante de 100 watts de potência que tem 100 SPL, são 3 a mais, ele dobra a potência. Então a cada 3 SPL eu dobro a potência audível. A wattagem vai ser a mesma. Estamos falando de 100 watts, mas o que a gente consegue compreender na audição, a cada 3 SPL, a gente dobra a potência. Então, se eu tenho lá o meu falante de 100 watts com 97 SPL, quando eu tocar em um falante de 100 watts com 100 SPL, é como se eu tivesse com 300 watts no outro falante. Significa que eu tenho mais potência? Não, significa que eu tenho uma locomoção do ar para audição muito melhor. Então eu tenho ali uma definição, e é bom bater nessa tecla porque a unidade de medida é a mesma, mas a definição na qual você vai ouvir é completamente diferente. Então vamos ter aí num valvulado a diferença, eu acho bem abrupta, que é no falante, quase sempre está acompanhado de um falante bom. Isso, no caso da mesa Bug V30, o C90, são falantes legais, mas aí vai ter Greenback, Creamback, o Alnico Blue, o Jensen, o Special Design, por aí vai, né? E já no falante, no amplificador transistorizado, nem sempre tem essa preocupação. Coloca ali um falante de alta potência, com SPL baixo, com a range de potência dele bastante baixa, então ele não consegue nem definir para o grave nem para o agudo, e ele também tem pouco SPL. Então vamos falar, o amplificador transistorizado está trabalhando lá nos 100 watts com 97 SPL. Se você pega um com 50 watts valvulado e você está trabalhando em 100 SPL, você está nos mesmos 100 watts. Então a confusão que se vem ou é por causa do harmônico par ou é por causa dessa questão do SPL,
que é no falante. Então segue a dica quando for comprar um falante, verificar lá a range de ação dele, onde começa os agudos, onde começa os graves, e verificar também qual que é o SPL dele, que muitas das vezes é mais importante que a própria potência. Então é normal você ver um falante para carro lá com 1000 watts. E como que um amplificador valvulado de 100 watts é tão alto quanto um carro com 1000 watts? A unidade é a mesma, mas às vezes o falante não está trabalhando com a mesma quantidade de SPL, certo? Então isso é uma dica bacana. A outra dica bacana também é verificar a potência do amplificador em produções de harmônicos pares, certo? É isso aí.